Vamos pedir pro pessoal ir soltando pra gente aí agora os melhores momentos do Cruzeiro e Tombense, que é o jogo de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, né? Como a gente já disse aqui, né, Raylan? Eles chegaram de manhã e aqui, 8 horas da noite, já tava todo mundo no Mineirão. Todo mundo não. Gabigol, Dudu... Fabrício Bruno. Foram 4, né? Matheus Pereira. Bruno, Matheus Pereira. Marlon, William também. O William estava em campo, estava no banco, né? E, enfim, vários jogadores estiveram no banco e foi, assim, obviamente eles não iam ser utilizados, mas estiveram no Mineirão, na relação e tudo mais. E é um desgaste muito grande. Mesmo os que jogaram e não tinham jogado tanto, né, no clássico, eles sentiram um pouco, né? Mas só pra gente definir aí, eu tava lá, acompanhei o jogo, eu gostei muito, viu, Raylan, do Bolassi. Acho que ele realmente teve um encaixe no time. Ele alonga o jogo, né? Ele vai muito à linha de fundo. Gostei muito do zagueiro também, o Jonathan Jesus. Falei durante a transmissão, grande, né? Um zagueiro que tem muita atenção, ele vai muito à frente também. Claro, né? Eles invertiam a posição. E aí ia o Lucas Silva lá para trás, quando ele descia, mas gostei muito dele também. O Christian também muito bem no jogo, é um jogador que chama atenção. E o próprio Fagner também, dentro da experiência dele. Você viu tudo isso num jogo que não foi tão bom? Vi. Porque, né, você tem que ir acompanhando ali o diferencial de cada um, o que eles podem ainda fazer. Projetando, obviamente, porque o Tombense, em nenhum momento o Tombense levou perigo ao Cruzeiro, muito antes, pelo contrário, praticamente não teve contra-ataque. Foi assim, sabe? Eu esperava. Só no final, né? No final, teve... mas olha aí onde ele mandou a bola, por exemplo. Não, né? mas era uma situação de gol, né? Sim. Mas assim, a distância técnica é muito grande, né? Muito grande, mesmo sendo uma equipe tão mudada essa aí do Cruzeiro. Aí é que você vê como o time do Cruzeiro era fraquíssimo, para falar a verdade. Nossa, muito, né? Lélio. Isso mesmo. Exatamente isso. Claro que a gente ainda vê e eu entendo aqui as reclamações do torcedor, né? Que reclamou também depois do clássico, no que diz respeito ao tipo de jogo do Diniz, né? Que o torcedor continua questionando, e a gente também viu isso aí. Gente, é complicado demais, né? O goleiro sair com a bola ali, é uma coisa, assim, é difícil. A marcação chega mais rápido, né? Ele não tem muito espaço nem para dar o chutão que ele falou que tá liberado. O Diniz, ele já começa a temporada pressionado, né? Ele teve essa chance de permanecer, de montar o time dele, né? Como a gente falava no ano passado, ele disse naquela coletiva, mas ele carrega uma bagagem de um desempenho ruim no fim do ano passado, desde quando ele chegou no Cruzeiro. Então, muitos torcedores, né, questionaram bastante esse estilo de jogo do Diniz, acreditam que o time, por mais que tenha uma certa pressão em alguns momentos do jogo, não cria tanto, né? Sim. E talvez tenha sido essa uma dificuldade do Cruzeiro ontem, mas o Diniz até justificou isso, né? Disse que ontem o time se desdobrou em campo, né? Conseguiu fazer um bom primeiro tempo, depois o cansaço bateu ali na etapa complementar. Essa é a justificativa dele. E vocês falaram aí, Dimara, sobre alguns jogadores que chamaram a atenção, né, nesses amistosos, no jogo de ontem também contra o Tombense. Vi alguns comentários aí de alguns torcedores do Cruzeiro, principalmente nas redes sociais. Muitos disseram até ter surpreendido com o Jonathan Jesus. Muito. Eu fiquei surpresa. Ele não foi titular ali em alguns jogos ali na reta final do Campeonato Brasileiro, naquele jogo, digamos, desastroso contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, da expulsão muito rápida, né, do Rafa Silva. Ele também foi titular ali contra o Juventude na vitória do Cruzeiro por 1-0. E os torcedores disseram ter ficado surpresos com ele. E outro que parece que o torcedor vai querendo perdoar, né? Porque tinha uma expectativa muito grande pro ano passado e esse ano vai se soltando um pouquinho mais, pelo menos nesses 3 primeiros jogos, é o Wallace. Um jogador que foi chamando a atenção de alguns também. Perdão, né? Porque a gente sempre criticou, mas realmente e ontem, né? A gente tinha acompanhado já nos amistosos. Mas ontem, assim, né, mais de perto e tal, ele melhorou demais, muito. Ainda não é aquele jogador que a gente espera que seja, mas aí você vê como a contusão não foi
né, prejudicou o trabalho dele na temporada passada. Então, Railan, para você falar mais dessa... Oi, fala. Não, eu vi o jogo. Tá. Aliás, o meu voto de melhor em campo seria pro Christian, né? Sim, muito bem, né, Léo? Ele fez um jogo excelente, dentro daquilo que a gente já conhecia no Atlético Paranaense, de ser um meio-campista, né? E não apenas um volante, um jogador versátil, fez um bom jogo, assim como o próprio Wallace, e o desgaste pesou no segundo tempo. O Bolassi também, não só pelo gol, é um jogador que se destacou, né, por ter buscado o jogo, por ter feito as jogadas. No segundo tempo, quando o Diniz coloca o Lautaro Dias para jogar, ele entra centralizado, mantendo o Bolassi na ponta esquerda, ou seja, provavelmente vai ser talvez uma nova posição para o Lautaro Dias. O Rodriguinho, quando entrou para jogar pelo lado esquerdo, como ele jogava no América e fez uma boa jogada. Enfim, sobre o Jonathan Jesus, eu ainda prefiro aguardar mais um tempo. Ele formou a dupla de zaga ao lado do Vidalba ontem. O Kaique Bruni foi o lateral esquerdo, a gente conhece. Agora vamos ficar aí bem atentos a uma situação que pode acontecer a qualquer momento. Que é o Fagner dar o ladrão na vaga do William. Isso aí, para mim, ficou muito claro. Eu repito aqui, não vi o Superclássico de sábado, mas talvez num jogo com o VAR, o William estaria muito próximo de um cartão vermelho. E o Fagner, até onde eu saiba, entrou bem no segundo tempo de sábado e ontem foi titular. E jogando bem de novo. Então, é bom a gente prestar atenção. Fagner que também havia se destacado no segundo tempo contra o São Paulo no primeiro jogo. Também. A gente falou sobre isso aqui semana passada. Exato. E o Lélio até falou que o Diniz tem muito essa coisa da meritocracia, né? Que ele achava que de imediato, eu até falei isso na transmissão ontem, que o Lélio tinha comentado, que ele achava que de imediato não haveria essa substituição. Mas aí, aos poucos, né? E ele cobrou muito do William nos amistosos lá, né, nos Estados Unidos. E aí você vê que quando o Fagner entra, parece que ele entende melhor o esquema dele, né? E aí talvez, também acho que desses todos aí, tem gente falando ali que o Wallace com certeza vai ser titular e tudo mais, mas talvez desses que eu vi ali, o Fagner é o mais preparado para ocupar essa titularidade. Você acha isso também? Se o torcedor tava afim de ter uma sombra pro William... Tem uma sombra de todo tamanho agora. Agora chegou. Né? Tem uma sombra de todo tamanho.